A nossa página no Facebook. Este evento encerra uma sequência, um ciclo de discussões e de encontros cujo mote foi Políticas Públicas e Participação Democrática. Mote específico, portanto, e objeto das nossas indagações nesse semestre é a relação entre políticas públicas e a participação democrática como uma forma de aperfeiçoamento e de ajuste dessas políticas públicas. Eu não preciso apresentar o prefeito da cidade, mas eu gostaria muito brevemente de dizer que nós temos aqui hoje o privilégio de ter uma pessoa que reúne qualidades muito raras como administrador público, como gestor público, tanto no nível federal quanto no nível municipal atualmente. Já passou por diversas oportunidades, por diversos cargos na administração pública e é também um intelectual, professor da Universidade de São Paulo, Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, portanto uma pessoa que reúne condições extraordinárias de uma vivência prática muito rara para falar desse tema da relação entre políticas públicas e participação democrática. Prefeito, nossa pergunta de pesquisa, por assim dizer, desse semestre é a seguinte: é verdade a hipótese, ela se confirma a hipótese teórica que a gente vê na literatura mais contemporânea, de que a participação da população, ao invés de atravancar, ao invés de paralisar e tornar mais difícil a implementação de políticas públicas, porque envolve a participação de mais gente, de mais opiniões e de mais dissenso, ela é algo desejável e favorável, porque não apenas legitima essas políticas públicas, como também as torna mais efetivas. Essa é a nossa pergunta de pesquisa e ninguém melhor do que o senhor para nos ajudar a responder essa pergunta de pesquisa. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso prefeito, o prefeito de uma das 10 maiores cidades do planeta, com todos os problemas e desafios que a gente sabe que ela tem. Antes, muito brevemente, eu queria combinar com vocês, com a plateia, que nós vamos ter um tempinho para perguntas, para ouvi-lo falar a respeito de coisas que vocês queiram saber ou comentar. Eu pediria que ao longo da apresentação do prefeito Fernando Haddad, vocês entregassem por escrito para a Marília ou para a Beatriz, que estão aqui na frente, ou para o Henrique, as 3 pessoas que nos ajudaram imensamente na realização, não apenas do evento de hoje, mas também de todos os eventos desse ciclo. Eu agradeço vocês mais uma vez, Beatriz, Marília e Henrique, pela gentileza. Beatriz, Marília e Henrique podem receber perguntas por escrito dirigidas ao prefeito Haddad ao longo da sua fala e no final eu vou ler essas perguntas para ele e ele fez a gentileza de ficar aqui um pouquinho mais para respondê-las. De resto, apenas para registrar, eu gostaria de consignar a presença não apenas da professora Ana Maria e da Maria Paula, mas também do professor Guilherme Assis e do professor Conrado Mendes, que nos honram aqui, professores da casa. Aliás, a casa onde o nosso prefeito estudou, onde ele fez a sua graduação. Para quem não sabe, o professor e prefeito Fernando Haddad foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, fez política estudantil, entre outras muitas coisas que ele fez na vida dele. Ele estudou aqui. Para nós é uma imensa honra tê-lo aqui. Muito obrigado, prefeito, pela sua gentileza. Eu vou lhe passar a palavra imediatamente. Bom, muito boa noite a todos vocês. A satisfação é minha de poder contribuir com essa jornada de debate sobre tema tão relevante, né, direito e políticas públicas. Queria cumprimentar o professor Diogo Coutinho e a professora Ana Maria nos deu, bem como a presença querida aqui da professora Maria Paula Dallari. Eu estou um pouco nervoso porque eu fui aluno dos pais dos 3. Fui aluno
foi aluno do Fábio, do Dalmo e, por tabela, não diretamente, do Luciano Coutinho. Então, mas em 5 minutos eu me aqueço aqui e passo bem. Eu gostaria de fazer uma primeira reflexão, uma meia hora de papo inicial aqui, depois a gente abre. Mas eu queria fazer primeiro uma reflexão sobre a relação entre direito e políticas públicas, antes de discutir a questão da participação popular, da participação social na formulação, né, de políticas públicas, ou até como ponto de partida de reivindicação que dá ensejo a políticas públicas, que nem sempre o apelo popular começa com uma elaboração clara do que se quer propriamente, né? Às vezes, simplesmente se manifesta um desejo de ver atendido um direito fundamental ou uma diretriz, né, importante, previsto ou não na Constituição, e o legislador, o político, eles são obrigados a responder a esse clamor. Mas existe uma questão que antecede, que é de natureza técnica, que eu penso que valeria a pena colocar nesse contexto, que é a ideia de que nós, na Faculdade de Direito, muitas vezes nós gastamos aí os nossos 5 anos da faculdade conhecendo as leis, né, o texto objetivo, o direito posto, e aprendendo a exegese do direito, a interpretação das leis, os meandros da legislação posta. E muitas vezes não nos damos conta do processo de elaboração das leis, num sentido mais amplo. Nós não temos propriamente um curso de legística na Faculdade de Direito, e em muitas faculdades de Direito, e talvez eu esteja na presença de uma pessoa que poderia, se já não o fez, explicitar o trabalho meticuloso de elaboração de leis dentro do aparato de Estado. E nós como operadores do direito, deveríamos ter, talvez, a primeira consciência, que nós formulamos as leis. Como cidadãos, em primeiro lugar, e todos estão capacitados para ajudar na formulação de leis, mas como técnicos, né, como técnicos do direito, como operadores do direito, nós temos quase que a obrigação de dominar esse processo de elaboração. E esse processo de elaboração está longe de ser simples e está longe de ser menos importante, muito pelo contrário, das tarefas dos operadores de direito depois que a lei foi promulgada, depois que a lei foi sancionada, depois que o direito está colocado, está posto, né? E nós nos esquecemos de que o direito posto teve um período prévio, que muitas vezes passou por meses ou anos de discussão, até chegar à sua forma final, e mesmo depois da sua forma final ter sido consagrada, ele é passível de modificação a qualquer instante. Até a Constituição é passível de modificação, né? E nós não nos damos conta do enorme papel que tem esse processo de elaboração, né, na operação do direito. E muitas vezes na consolidação de marcos regulatórios sobre os mais diversos temas, mas que, em geral, envolve algum tipo de política pública. É muito comum que os formados em direito comecem uma atividade na administração pública sem a menor noção de como elaborar um decreto, uma portaria ou um projeto de lei, né? Depois do projeto de lei ter sido encaminhado ao legislativo, ter passado por um processo de emendas legislativas e voltar para a sanção do chefe do executivo, muito pouca gente também domina a técnica de fazer a leitura do texto final e compreender, na essência, o que diz o texto, se há contradições dentro do texto,
se há contradições do texto com uma legislação prévia que pode fazer com que o ordenamento jurídico perca coerência interna, ou uma norma seja aprovada, um artigo de lei, um inciso, um parágrafo, que dê margem a mais de uma interpretação, colocando em risco direitos ou o sentido do legislador, ou a vontade do legislador. Então, tanto na elaboração de propostas, quanto no ato de sanção, esse processo é extremamente meticuloso, cheio de meandros que nós temos que aprender a dominar. E é muito comum que esse processo acabe ficando na mão de pessoas que se especializam nessa função, quando deveria ser uma função que pudesse ser exercida por qualquer pessoa formada em direito. Nós deveríamos sair da faculdade com a plena noção de como agir nesses casos. E eu diria para vocês que é uma das atividades mais valorizadas dentro do aparato estatal. Eu fiz menção à professora Maria Paula, porque nós compartilhamos alguns anos de trabalho à frente do Ministério da Educação. E a Maria Paula, ela estava à frente de uma das secretarias mais importantes, que era a Secretaria de Educação Superior, onde essa questão específica da legislação era crucial. E crucial por uma razão muito simples. Ao contrário das outras secretarias, que em geral lidava com o setor educacional majoritariamente público, então é o caso da educação básica, da educação profissional e assim por diante, no caso da educação superior, a Secretaria de Educação Superior estava lidando com um nível da educação que majoritariamente é privado. A atividade majoritária na educação superior é privada. Cerca de 75% da matrícula é privada. Então, era natural que o marco regulatório, as leis que regulam a educação superior, fosse alvo de mais tensionamento. Então, para muito além do desejo do cidadão em controlar a qualidade da educação superior, a técnica de elaborar as normas que enquadravam o setor no novo marco jurídico era tão sensível a cada palavra, a cada detalhe, que só uma pessoa com grande experiência poderia levar a termo a configuração final que se deu à regulação da educação superior no Brasil, que é uma das mais modernas do mundo. Eu digo isso sem medo de errar. Não só porque o setor privado é majoritário no Brasil, mas porque a nossa tradição e nossas tentativas, frustradas ou não, de regular o setor, avançaram muito e culminaram com a criação do chamado SINAES, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Obviamente que eu faço referência a esse exemplo pela oportunidade de ter convivido com a Paula e dela estar presente, mas não existe uma área do Estado que não tenha que ter um profissional do direito muito familiarizado, absolutamente familiarizado com a técnica de produção de normas. E a produção de normas tem uma importância que vai para muito além do que parece o caso quando se estuda na graduação, nas faculdades de Direito em geral, e penso que não estaria errado da minha parte em dizer que ainda é assim na Faculdade de Direito da USP. Ainda nós estamos distantes dessa realidade que é fundamental para a operação do direito. Bom, no que a participação popular é essencial? Em primeiro lugar, porque a elaboração do direito não é só técnica, né? Ela tem uma dimensão técnica importantíssima, mas o fundamento da produção legislativa, né, da produção de normas jurídicas, o fundamento é político. É sempre político. E é tão mais político
quanto mais controverso é o tema que está sendo tratado. Então, vou dar um outro exemplo. Falei da educação superior privada no Brasil, mas vou dar um exemplo agora relativo à nossa experiência local no que diz respeito à legislação urbanística. Bom, nós sabemos que a legislação urbanística, ela medeia uma contradição entre o interesse público e o interesse particular. Por quê? Porque o interesse particular é de utilizar o seu lote de terra da maneira mais livre possível. Então, quanto mais livre o direito urbanístico, mais faculdade o proprietário de terra vai ter de usar a sua terra da maneira como lhe aprouver. Então, dependendo da legislação, ele pode manter aquele lote para mera especulação, não fazer nada com ele, esperar valorizar. Dependendo da norma, ele pode construir uma coisa que esteja completamente fora, em desarmonia completa com o entorno. Se a legislação for livre, ele pode construir uma indústria, ou um serviço, ou um espigão, ou, enfim, o destino que ele dará àquele lote de terra, ou não tem legislação que ampare, né, a restrição, ou você tem que ter uma conformidade da legislação urbanística com o direito de propriedade. Então, você tem, não raro, um antagonismo entre as duas coisas. E, em geral, porque qualquer atividade ou não atividade num lote de terra na cidade, ele tem implicações que os economistas chamam de externalidades. Qualquer decisão sobre o destino de uma quadra, de um lote na cidade, gera externalidades, que podem ser positivas e podem ser negativas. Manter a terra intocada pode ser bom, né? Ela pode visar a preservação de uma área ambiental, certo? E pode ser muito ruim, se não for uma área protegida, nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista cultural, e a retenção daquele lote se dever apenas à atividade de especulação. Então, estou falando da mesma não ação em relação a edificar, que pode ser bom ou ruim dependendo das circunstâncias. Como pode ser ruim, pode ser bom edificar, aproveitando um coeficiente de aproveitamento dos terrenos previsto em lei, e dependendo do que for feito, pode ter efeitos deletérios sobre o entorno. Quando, por exemplo, você gera uma edificação que impacta a vizinhança por ser um polo gerador de tráfego, por exemplo, um shopping center, um centro de compras, e assim por diante. É utopia, na pior sentido da palavra, irrealista, melhor dizendo, você imaginar que esse tipo de conflito de interesse público de um lado e interesse particular de outro, vai ser decidido pela técnica. É totalmente irrealista você imaginar isso. Porque o processo de elaboração no âmbito do executivo, o processo de aprovação no âmbito do legislativo, quando é um processo opaco, não transparente, não permeável, ele está sujeito a uma série de contingências, de pressões as mais variadas, que vão conformar a legislação numa ou noutra direção. Ao contrário, quando você torna um processo complexo como esse, participativo, ainda que você perca tempo, né, como se costuma dizer, né, que a participação acaba alongando o processo de elaboração das leis, né, diferindo no tempo, né, o que poderia ser feito tecnicamente em algumas semanas, né, às vezes se arrasta por 1 ano, se arrasta por 2 anos. Mas, para além desse aspecto, que é uma consequência da participação, é você alongar o processo de elaboração do texto legal, mas você consegue promover a mediação, né, entre interesses conflitantes com a segurança
de que aquilo vai chegar a bom termo, aquilo vai se desdobrar numa legislação que atente para o interesse particular, sem perder de vista todas as externalidades negativas que o uso indiscriminado do direito privado pode acarretar para a comunidade em que nós vivemos. Então, a participação, num caso desse, eu não diria que é bem-vinda, ela é fundamental. Aconteceu uma coisa curiosa no ano passado em relação ao plano diretor. O plano diretor da cidade de São Paulo é um plano que trouxe para o texto legal muitas das melhores dos melhores desejos dos nossos urbanistas, dos nossos arquitetos. Vou citar um exemplo: o coeficiente de aproveitamento básico dos terrenos. As pessoas podiam edificar até 3 ou 4 vezes a área do terreno sem nenhum ônus. Quando a gente define o potencial de aproveitamento básico igual a 1, significa que os proprietários fundiários só podem edificar uma vez a área do terreno. E se tiverem que construir, se quiserem construir acima disso, onde a legislação permitir, são obrigados a pagar uma outorga onerosa, uma espécie de compra de solo criado, que constitui um fundo de urbanização que vai permitir construir moradia popular, corredores de ônibus e assim por diante. Então, você tem um fundo de urbanização que é criado a partir da compra de solo criado pelos proprietários fundiários que quiserem avançar acima do coeficiente básico. Nunca se conseguiu aprovar isso em São Paulo. Não se tinha correlação de força para aprovar uma medida como essa em São Paulo, porque isso significa encarecer os empreendimentos de alto padrão na cidade, em troca de um fundo de urbanização que vai beneficiar a população que não tem acesso à infraestrutura que as áreas mais consolidadas da cidade já têm. O que aconteceu o ano passado? Nós vivemos desde 2013 uma época de muita mobilização, por várias razões. Mas o movimento de moradia em São Paulo viu nessa fresta histórica que se abriu a chance de fazer chegar à Câmara Municipal o seu desejo, né, de que São Paulo tivesse um plano diretor avançado. E não fosse o movimento social e a participação popular, seria rigorosamente impossível aprovar esse plano diretor. Porque não é uma questão do prefeito que está no cargo apenas. É óbvio que isso importa. Mas quem imaginar que elegendo um prefeito de um viés ou de outro vai estar garantindo que a legislação produzida vai estar alinhada com o pensamento do chefe do executivo, quem pensa isso desconhece como as coisas funcionam na prática, como a correlação de forças se estabelece na prática. Então, a participação popular, ela é o único elemento, né, que permite você enfrentar desafios que não seria conveniente enfrentar em outras circunstâncias, você poder fazer a agenda avançar, de forma a garantir direitos consagrados na Constituição, porque muito do que é feito com esses recursos do Fundo de Urbanização, por exemplo, é para garantir outros direitos que estão previstos, mas que não têm meios para a sua confirmação prática. Então, você tem uma série de leis no Brasil que não se tornam realidade porque você não tem os mecanismos que permitem tornar realidade aquilo que está consagrado na legislação maior do país. E se você não tem a participação popular, e obviamente que não é sempre uma participação muito informada, porque é impressionante o que o movimento social é capaz de produzir de conhecimento, porque como os interesses da população estão em jogo, você tem um corpo que se forma em torno do movimento social de especialistas que tem uma contribuição
inestimável para o processo de elaboração de normas. Se você não consegue contar com a força do movimento e com esse conjunto, né, de acadêmicos, advogados, economistas, especialistas das mais variadas áreas, se você não puder contar com a força do movimento e com o conhecimento que ele acaba produzindo, pelo atrito, né, do desejo e da realidade sempre dura, né, que impede muitas vezes os avanços sociais, você não consegue estabelecer uma legislação avançada. Nem sempre abrir uma agenda é conveniente do ponto de vista político. Muitas vezes o chefe do executivo, que vive uma circunstância histórica desfavorável para os seus propósitos, muitas vezes ele não abre um tema porque ele imagina que a correlação de forças, sendo desfavorável, vai, por exemplo, permitir retrocessos importantes. Então, o papel do chefe do executivo, muitas vezes, é pautar a agenda política, aquela que ele tem efetivamente condições de avançar na direção validada pelas urnas a partir da apresentação do seu plano de governo, da sua visão de mundo e assim por diante. E é legítimo que seja assim. Se ele se sagrou vencedor nas urnas com uma visão de cidade, uma visão de país, uma visão de Estado, se ele se sagrou vencedor a partir dessa visão, ele até por coerência, fidelidade ao voto que recebeu, ele tem que escolher as agendas políticas que ele é capaz de enfrentar para fazer essa agenda avançar na forma prevista pelo pleito que ele se sagrou vencedor. Então, ele tem que medir forças a todo instante para saber quais as pautas em que é possível avançar, sobretudo levando em consideração o apelo social que aquilo tem e a capacidade de mobilizar forças para além do parlamento, né, para garantir o melhor resultado. Então, não basta ter uma base de sustentação no legislativo, não basta simplesmente somar votos no legislativo para imaginar que a agenda vá na direção almejada pela sociedade. E você tem que conseguir angariar o apoio da sociedade, sobretudo da parte mobilizada, informada, antenada com aquela agenda específica, até para dar coragem, né, para os vereadores seguirem aquela agenda e poderem fazer avançar. Falando de direito fundiário, temas como IPTU progressivo no tempo, coeficiente básico de aproveitamento igual ao tamanho do lote, constituição de fundo de urbanização, vinculação de receitas desse fundo à questão social, seja de moradia, seja de mobilidade, tudo isso tem um ano e meio na cidade de São Paulo, menos de um ano e meio na cidade de São Paulo. E nós já tivemos experiências no passado de governo conseguido avançar até aqui, mas que a correlação de forças não permitiu. Então, há um amadurecimento da sociedade que precisa ser utilizado a favor, né, da consagração de direitos que muitas vezes não conseguem se realizar, não conseguem se viabilizar. Então, existem inúmeros dispositivos na Constituição que simplesmente não têm consequência, por falta dos instrumentos jurídicos e das políticas públicas que dão conformidade a esses direitos, uma conformidade prática a esses direitos, em que o cidadão consegue se enxergar na lei. E isso é uma arte que está entre a técnica e a política, e que o operador do direito tem que saber manusear. Então, nós obviamente que temos que, nas faculdades de Direito, temos que ter atenção para isso, atenção para a dimensão técnica dessa formulação do direito, da produção do direito, da modificação do direito posto. Nós temos que ter conhecimentos técnicos para promover isso da maneira mais rigorosa possível,
mas nós temos que também perceber que a produção de direito não é só uma atividade técnica. É uma atividade que envolve dimensões da vida social para além do direito. E muitas vezes na faculdade de Direito também se perde isso de vista, que é a vida do direito, que é a dinâmica do direito, né? Então, se nós não combinarmos isso, né, nós podemos estar até formando pessoas capazes de operar o sistema jurídico do país. Mas eu diria que essa dimensão de cidadania, ela deveria ser um ingrediente fundamental para que nós, no exercício das nossas funções, não tivéssemos uma atitude alienada em relação ao mundo como ele é e como precisa se transformar, né, e como precisa se modificar. Então, nós podemos ser agentes da transformação social a partir da operação do direito. E vocês não queiram saber a força que vocês terão se conseguirem se apropriar desse tipo de conhecimento. A força de vocês, que já é grande saindo da Faculdade de Direito, se multiplica pela dimensão sociológica, social, né, da elaboração das normas, né, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político, no sentido mais amplo. Então, é fundamental que os estudantes saiam com a consciência desse poder, porque o papel de vocês na sociedade, que é importante, ele ganha uma dimensão transformadora que muitas vezes não se vê no exercício da profissão. Então, é muito comum o advogado, no âmbito da administração pública, ser a pessoa mais temida por ser aquele que impede as mudanças sociais, aquele que tem sempre o não na ponta da língua para se referir a políticas públicas que são propostas. É muito comum isso, né? Quando alguém chama um procurador, em geral, é para que ele coloque os obstáculos todos para que as coisas se transformem. Então, ele faz uma lista de arrazoado, uma lista de questões não a serem superadas, mas questões impeditivas daquele movimento. E isso é o mais comum. É o mais comum. Então, o político conservador, ele tem sempre essa carta na manga. Ele chama um procurador e ele sabe qual chamar para dizer que aquele movimento não pode ser feito. Ou porque é inconstitucional, ou porque conflita com uma lei complementar federal, ou porque isso, ou porque aquilo. Então, o perfil do profissional do direito na administração pública é esse, ainda é esse. Quando você consegue identificar alguém com perfil oposto, alguém que você vai mobilizar justamente para indicar qual é o caminho em que os obstáculos que podem ser arguídos serão superados para atingir os objetivos da política pública, quando você acha esse profissional, você praticamente puxa para o teu lado e não descola dele nunca mais. Porque são raros os profissionais que têm esse perfil. Existem, né? Felizmente eu tive alguns companheiros com esse perfil, a Paula Dallari, meu secretário de Negócios Jurídicos, que deve estar por aqui, que é o Barreirinhas, que tem esse perfil de viabilizar as mudanças, né, que vão ao encontro de clamores sociais há muito esquecidos ou deixados de lado. E procuram compatibilizar as políticas públicas com as normas estabelecidas, no sentido da sua consecução, no sentido do seu atingimento, né? E eu acho que esse é o perfil que nós temos que mudar, né? Mudar pela técnica, em primeiro lugar, né? Que é preciso dominar até para conseguir operar o sistema de acordo, e pela política, saber que você não é um burocrata que está lá à disposição de um aparato. Você é um cidadão que, de alguma maneira, tem que dialogar com os desejos que estão a todo momento sendo revelados pela sociedade. Fazer a leitura da sociedade e conseguir dar consequência a isso.
Obviamente que tem toda uma discussão ideológica por trás disso, porque há um embate entre visões de mundo, né? Mas não é pecado você escolher lado, né? O pecado é você não colocar o teu conhecimento a favor dos valores que você acredita na sociedade. E muitas vezes você se sai da faculdade sem o domínio dessa atividade, que pode dar consequência aos teus valores. Então, o poder do direito é extraordinário. O poder transformador do direito é extraordinário. Quando se tem em vista os pressupostos da produção do direito. Quando você perde de vista a produção e vai para o direito posto, para a operação do direito posto, como ele é, né? Você perde o melhor que essa faculdade pode te oferecer, que é o desejo de ser um agente da transformação, um agente, né, da busca de mais harmonia na sociedade, mais igualdade na sociedade, mais tolerância na sociedade, né, que é a base de todo o direito. Então, eu entendo que nós estamos vivendo um momento agora que muitas faculdades, e talvez essa própria, esteja passando por uma reformulação dos seus currículos, né? E esse é o momento mais importante para discutir um ensino de direito que esteja em sintonia, né, com o desejo da sociedade. Sobretudo uma universidade pública, né, como a USP, tem que estar sintonizada, né, com esse desejo, com essa tendência, né, em transformar a sociedade para melhor, né? Sobretudo com tantas ameaças que estão sendo colocadas por quem entende de produção de direito melhor do que nós, muitas vezes, né? Que é a política do direito do atropelo, né? Que tenta fazer reverter tendências que deveriam estar sendo consolidadas. Então, é muito oportuno o debate que está sendo colocado e, sobretudo, esse paralelo, né, que tem que ser estabelecido da dimensão técnica com a dimensão política da produção de normas. Obrigado. Perfeito, professor Haddad, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Elas têm um significado muito importante aqui para todos nós, as pessoas que estão aqui e são alunos daqui da graduação e da pós-graduação, estão aqui porque têm interesse em entender como podem contribuir com as políticas públicas e qual é a função que têm como juristas nessa missão. E, de fato, eu devo dizer, acho que isso é algo que eu digo em meu próprio nome, mas em nome da Ana, da Maria Paula e de vários que estão aqui. De fato, a Faculdade de Direito, pelo menos a nossa Faculdade de Direito, não está adequadamente preparada para formar pessoas com esse perfil, capazes de, para usar uma expressão que o senhor usou, fazer a leitura da sociedade e dar consequência a essa leitura, a ponto de fazer com que, em última análise, direitos sejam implementados, direitos sejam tornados efetivos. Eu acho que o que o prefeito nos disse hoje é uma espécie de forma de lavar a alma das pessoas que estão preocupadas com as políticas públicas na Faculdade de Direito. Isso nos enche de esperança e de ânimo para continuar a perseguir essa agenda de pesquisa, que, como eu gosto sempre de dizer, não é uma agenda individual, é uma agenda coletiva, é uma empreitada de longo prazo e coletiva. Quanto mais pessoas se juntarem a esse grupo ou qualquer outro grupo da Faculdade de Direito que queira enfrentar essa agenda de pesquisas, melhor. E isso fará com que a Faculdade de Direito da USP consiga manter a sua posição de vanguarda no ensino jurídico brasileiro, sem se tornar obtusa, sem se tornar velha, sem se tornar conservadora. Eu gostaria de ler algumas perguntas, se nós pudermos, muito brevemente, ouvi-lo, prefeito. Vamos lá, nós temos algumas perguntas, não muitas, eu acho que eu consigo ler todas, são 4 ou 5.
uma delas aqui sem nome, sem identificação. Nesse contexto de políticas públicas e participação popular, qual a importância do terceiro setor na efetivação dos direitos sociais? E como se dá o fomento estatal ao desenvolvimento de tais atividades pelos particulares? Eu prefiro que eu leia algumas, leia uma de cada vez. Perfeito. Então, papel terceiro setor. Bom, hoje é inevitável pensar a participação popular sem pensar o terceiro setor. Né? O terceiro setor se organizou no Brasil no período de redemocratização com mais força, né? e efetivamente ele faz a agenda do país avançar. E muitas vezes ele traz formulações próprias, né? Que não são especificamente a de um movimento ou de outro, mas ele acaba processando as informações, os desejos e formatando políticas públicas que muitas vezes servem de base para aquilo que vai ser a prática da ação estatal. Então é muito comum que casos exemplares, ações exemplares do terceiro setor se transformem em políticas públicas universais. É muito comum que isso aconteça. É muito comum que, não podendo a ação do terceiro setor ser efetivada sem a participação do Estado, o terceiro setor apresente projetos de lei diretamente ao Executivo ou por meio de um parlamentar. Também é muito comum que isso aconteça. E, em geral, o terceiro setor tem regras de governança que são bastante mais apropriadas ao funcionamento da democracia do que a maneira como os interesses particulares se apresentam, nem sempre de forma transparente. Então, o terceiro setor também concorre por um grau de transparência na elaboração das normas, né, que acaba qualificando a democracia, acaba tornando ela qualitativamente superior. Então, em todos os sentidos, são agentes que qualificam, né, o debate, melhoram a qualidade das normas produzidas e muitas vezes trazem um olhar sobre temas que a burocracia estatal nem sempre está preparada está pronta para assimilar, né? É difícil olhar para a sociedade de dentro do Estado. É um olhar viesado, o olhar de dentro do Estado. Então, buscar formas de arejamento da máquina pública para que novos insumos sejam trazidos na elaboração das políticas é também um traço essencial do Estado moderno. Então, há uma colaboração inestimável, né, nesse sentido. Próxima pergunta. Gabriel Mantelli. Diante do avanço das pautas conservadoras, como garantir o respeito às minorias se o clamor popular for contrário às pautas progressistas? Existe diferença entre participação pública e participação popular? Olha, esse é um tema que remete, na verdade, aos fundamentos da democracia, porque todos aqui já devem saber que governo democrático não é governo da maioria, né? E o governo da maioria diz alguma coisa sobre democracia, mas não diz tudo, né? A democracia, por isso que existe cláusula pétrea na Constituição. Por isso que os direitos fundamentais não podem ser alterados sequer por emenda constitucional, né? Por quê? Porque há uma compreensão nas sociedades mais modernas de que a preservação dos direitos de minoria, quando eu falo minoria, estou falando de minoria política, não estou falando de minoria numérica apenas, mas de minorias políticas, há a compreensão de que a preservação desses direitos
é um traço essencial do regime democrático. Ou seja, um regime não pode ser considerado democrático se ele não tiver em si o sistema de proteção dos direitos das minorias políticas. Então, não é tudo que pode ser objeto de deliberação majoritária. Existem questões que não podem ser admitidas, né, nesse sentido. Né? Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, estabelece, até para além do texto constitucional, a partir de uma interpretação de que a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que essa união ela está consagrada na nossa Constituição, embora a letra da Constituição não seja absoluta em relação a isso, mas quando o Supremo dá uma interpretação com base no corpo da Constituição e diz esse Estado, da maneira como ele foi, né, conformado, não pode admitir a restrição a relações homoafetivas, o Supremo está indo exatamente nessa direção, na direção de proteger as minorias, né, proteger os direitos das minorias. Então, não é toda... existe uma agenda conservadora que vai esbarrar na norma constitucional, vai esbarrar na palavra final do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, no que diz respeito aos direitos fundamentais, tem sido bastante progressista na sua interpretação das normas. E eu entendo que essa tendência não vai se alterar, porque até ministros conservadores do Supremo, ministros que têm uma ideologia mais conservadora, no que diz respeito a direitos fundamentais, têm adotado a melhor doutrina. Então, existe um conjunto de salvaguardas no ordenamento jurídico que precisa ser defendido. Né? Então, por mais que se formem maiorias conservadoras, elas vão esbarrar no fato de que nós temos uma Constituição avançada e que tem um guardião, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem um perfil avançado. Então, eu apostaria em que essa pauta vai ser barrada. Até temas como a questão da maioridade penal, redução da maioridade penal, que é objeto de uma PEC, de uma proposta de emenda constitucional, já muitos ministros do Supremo, o próprio Senado disse que não acolheria a PEC, mas mesmo que acolhesse, que já é uma casa revisora, né, por assim dizer, o Senado pode rever a decisão da Câmara, mas mesmo que o Senado acolhesse essa decisão, alguns ministros já sinalizavam que aquilo poderia ser objeto de uma eventual ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu penso que, nesse particular, nós estamos num momento interessante da vida nacional, em que a democracia tem sido colocada à prova e tem passado bem por essa prova, tem resistido bem em relação a esses pesos e contrapesos que existem para defender o indivíduo, né? o frágil indivíduo diante da tirania da maioria. Então, eu não vejo perspectiva da tirania da maioria se impor no Brasil hoje em dia. Eu acho que nós temos salvaguardas importantes que estão sendo mobilizadas para conter esse avanço conservador. Antes de passar à próxima pergunta, eu gostaria de registrar a presença dos senhores secretário da Cidadania e dos Direitos Humanos, Eduardo Suplicy. Muito obrigado. E do senhor Procurador-Geral do município, que está aqui também, o senhor Antônio Carlos Sintra do Amaral Filho. Muito obrigado pela sua presença. Pergunta
pergunta da Beatriz, prefeito. A Prefeitura de São Paulo, principalmente na atual gestão, vivenciou experiências muito interessantes de construção de políticas públicas com participação social, por exemplo, o Plano Diretor. Também foram desenvolvidas ferramentas de participação consideradas inovadoras, como a plataforma Gestão Urbana. Mas esses instrumentos e aprendizados não são utilizados para todas as políticas públicas. Qual é o critério para que determinada política pública seja mais ou menos permeável à participação? E por que o projeto de regulamentação do Uber não foi submetido à consulta pública? Sabe que a presença do Suplicy aqui me faz lembrar aquela piada que o Papa estava com pressa e coloca o motorista na direita e pega o volante. Aí o guarda para o carro e fala: o que está acontecendo? Né? Fala com o superior: o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei o carro de quem eu parei, mas o motorista é o Papa. Né? E o Suplicy, não sei quem é o prefeito, mas o secretário de Direitos Humanos é o Suplicy. Então, nós estamos numa sociedade aqui bastante importante, né, Suplicy? Obrigado pela tua presença. Mas, enfim, o Suplicy se encarrega muito dessa questão relativa a direitos humanos, e isso sempre passa pela questão da participação social na formulação de políticas públicas. Se tem um lugar em que as políticas públicas têm que ser discutidas quase que mensalmente, são as políticas públicas levadas a termo pela Secretaria do Eduardo. É impossível você gerenciar um programa como Braços Abertos, Transcidadania, que trabalha com a população mais vulnerável da cidade, propositalmente, porque nós entendemos que se a gente trabalhar com o mais vulnerável, tudo fica mais fácil no que diz respeito aos menos vulneráveis. Então, Transcidadania é uma política voltada para as travestis da cidade, Braços Abertos voltado pela população em situação de rua, dependente químico. Então, a gente lida com o extremo, né, da exclusão para elaborar políticas públicas universais. Agora, a decisão é muito de secretaria, depende muito da secretaria, né? Depende muito do tema e depende muito do processo de elaboração, né, da própria norma. No caso do Uber, por exemplo, a Câmara Municipal aprovou, numa forma bastante acelerada, uma legislação atendendo à reivindicação dos taxistas da cidade, certo? Então, não houve discussão. Não houve discussão, embora tenha sido aprovado por todos os partidos, né, políticos na Câmara, e porque um veto meu à legislação provavelmente seria derrubado pela Câmara, que está com mais de 37 votos, e mais do que isso, porque a Câmara acolheu uma emenda do Executivo que permite explorar o Plano Nacional de Mobilidade Urbana de uma forma mais inteligente. Então, como a Câmara acolheu a emenda do Executivo, nós estamos com a liberdade de inovar. Promovemos uma primeira inovação, que foi esses novos alvarás, que vão estabelecer um serviço de táxi bastante próximo dos que são regidos por aplicativos. Então, são táxis que vão só poder ser utilizados por aplicativo, vão ter padrão de qualidade, de excelência e assim por diante, para modernizar o serviço da cidade. Mas a legislação que foi aprovada dá abertura para que nós exploremos outras possibilidades. A Uber entrou com uma petição com base no Plano Nacional de Mobilidade, que nós vamos ter que responder. Então, tem um grupo de trabalho na Prefeitura tentando entender o que está acontecendo no mundo e quais são as perspectivas modernizadoras da cidade. Uma coisa nós temos certeza: o livre mercado na área de transporte não é um bom negócio para a cidade. A gente falou com muitas prefeituras, muitos prefeitos, e nós temos a compreensão de que a total desregulamentação do serviço de transporte, mesmo individual, como é o caso do Uber, não seria bom para a cidade. Então, tem que ter alguma forma de regulamentação. Qual será essa forma de regulamentar?
Nós fizemos uma primeira tentativa que atendeu parcialmente as demandas, mas continuamos debruçados sobre o tema. Eu sou da tese de que em 30 anos, 20 anos, alguma coisa por aí, tudo vai mudar radicalmente nas cidades. Acho que poucas pessoas terão carro próprio. Eu acho que, pelo que eu vejo acontecer no mundo, a pessoa, ela própria, ser proprietária de um carro, eu não vejo como... Acho que uma minoria terá, mas acho que a grande maioria não vai ter. Vai preferir o carro compartilhado. Não sei se esse carro compartilhado vai ter motorista, talvez não tenha motorista. O compartilhamento talvez seja feito por aplicativos apenas, e as pessoas possam estruturar os seus trajetos com base em informações previamente cadastradas. Então, o mundo vai passar por uma grande transformação, e muito rapidamente. Eu acho que nós vamos assistir isso. Nós aqui que estamos aqui vamos assistir essa mudança. Então, tem pesquisas avançadas de carros autônomos, né? Automóveis autônomos, tem pesquisas avançadas de compartilhamento desses carros. Então, com os programas de mobilidade que estão em curso, eu penso que a próxima geração vai pensar diferente dessa, que já pensa muito diferente da anterior, né? Então, isso está mudando velozmente. Se você pega as pesquisas de opinião sobre políticas de mobilidade, a adesão da juventude é de 70%, 80%. A adesão de pessoas de 60 anos ou mais cai para 10%. Então, nós estamos vivendo uma mudança geracional muito importante, né? Então, essas coisas vão mudar. Agora, nós não podemos perder de vista que eu não consigo ver o mercado, o livre mercado, estruturando esses serviços. Eu não consigo enxergar o livre mercado sem a participação do poder público estruturando esse serviço. E a proposta da Uber é muito radical no sentido de liberar geral. Olha, eu é que decido quantos carros eu vou cadastrar, eu falo, bom, mas eu me sentei com eles, eu me sento com todo mundo para conversar, não é? Não tenho preconceito absolutamente com nada. E perguntei para eles, mas quantos carros você cadastra? Não, eu cadastro de acordo com o algoritmo que me faz prever a renda daquele motorista e assim por diante. Eu falo, bom, mas essa é uma atividade do Estado, né? Você está querendo que eu delegue para você uma atividade que cabe ao poder público, porque hoje tem um aplicativo, mas amanhã podem ter 10 aplicativos. Amanhã uma organização criminosa pode ter um aplicativo. Eu não vou ter nem ciência de quem está por trás daquele aplicativo. E aí? Como é que fica? E aí, nessa interlocução, eles próprios se deram conta de que hoje a desregulamentação poderia ser um bom negócio para eles, mas daqui 10 anos não se pode prever. Aliás, se pode prever. A desregulamentação acaba numa desorganização do sistema. Então, já aconteceu isso em outras cidades. Por isso que nós temos que caminhar sem preconceito, mas temos que caminhar agregando conhecimento ao debate, agregando ciência ao debate. Tem muita coisa que a ciência das cidades avançou muito nos últimos anos. Quando eu falo de cidades, não estou falando de cidades com 100, 50, 20, 100, 200 mil habitantes. Estou falando das modernas metrópoles. Essas modernas metrópoles, com 5, 10, 20, 30 milhões de habitantes, essas metrópoles têm uma ciência associada a elas. E já se conhece muito sobre o funcionamento dessas metrópoles. Então, nós precisamos juntar, a academia precisa estar sempre disponível para agregar valor e sabedoria às decisões que são tomadas de políticas públicas, né? E quando eu falo de ciência da cidade, eu não estou falando de urbanismo, não estou falando de arquitetura e urbanismo. Para além da arquitetura e urbanismo, já existem centros de pensamento sobre as grandes metrópoles. E tem muito conhecimento consolidado, que inclusive é contraintuitivo e que não é aplicado.
por ser contraintuitivo. Então, vou citar um exemplo. A gente sabe que quanto mais viário tiver, mais trânsito vai ter. Isso a ciência já comprovou. Chama teoria do trânsito induzido. Então, essa coisa de fazer viaduto, ponte, túnel, alargamento de via, gera mais trânsito. A pessoa, o senso comum diz, se tem muito carro, eu vou ampliar o espaço para carro, que o trânsito vai diminuir. Não. A oferta gera uma demanda maior do que ela própria. Então, piora o trânsito. Tem o exemplo que foi comprovado aqui em São Paulo. As marginais tinham trânsito. Resolveu-se suprimir a área verde das marginais para fazer 2 pistas de rolamento adicionais. Então, acabamos com o verde das marginais, construímos 2 pistas de rolamento adicionais. 5 anos depois, o trânsito está 80% pior. Então, só foi surpresa para nós, porque a academia estava toda aguardando a contagem para comprovar a teoria. Sabe aquela coisa? Vamos ver se funciona na prática? Funciona. Tem mais trânsito que antes. Essas coisas que não são intuitivas, são contraintuitivas, elas precisam ser disseminadas. Né? Então, quando você vai tratar de espaço urbano, malha viária, malha cicloviária, malha metroviária, utilização de aplicativo, liberalização, regulação, tudo isso já tem ciência acumulada. Né? E a gente precisa aprender a lidar com essa ciência da metrópole. Não dá mais para a curiosidade, né, das pessoas falar mais alto, né, do que aquilo que já está consolidado como conhecimento científico. Então, gerir cidades não é mais uma coisa amadora no mundo. Não pode ser mais amadora. Você tem um desperdício enorme de recurso, de tempo, de energia, quando você faz uma gestão amadora, sobretudo quando já há literatura suficiente para a tomada certa de decisão, que muitas vezes contraria o senso comum. Né? Mas o senso comum acaba vencido pela evidência. Né? Quando a gente tomou a decisão de reduzir a velocidade das vias para melhorar o fluxo e diminuir mortes e acidentes, aquilo parecia inverossímil, mas tem 20 anos a literatura a respeito do assunto, que mais ou menos induz a essa tomada de decisão. E então não tem nenhuma novidade nisso. Tá? Os prefeitos do mundo inteiro estão caminhando na mesma direção, tá? Sobretudo onde há centros de referência de estudo sobre cidade. Então, hoje a França, Paris tem, Nova York tem, Chicago tem. Você tem centros de referência de estudos urbanos em várias partes do mundo, produzindo continuamente, né, o que eu chamo de ciência da cidade, né, que é mais propriamente a ciência das grandes metrópoles. Né, porque as cidades, até outro dia, né, São Paulo, 100 anos atrás, tinha pouco mais de 200 mil habitantes. Isso já se dominava. Né? Roma, 2.000 anos atrás, tinha 200 mil habitantes. Então, a gente sabe lidar com cidade de 200 mil habitantes desde Roma. Mas de 30 milhões, nossa mancha urbana tem 22 milhões de habitantes. Aí os romanos não vão dar conta. Então, precisa da ciência disponível, né, para dar conta de fenômenos complexos como as grandes metrópoles. Muito obrigado. Eu fui avisado. Obrigado, prefeito. Eu fui avisado pela assessoria, do prefeito, de que nós temos tempo para mais 2 perguntas e, depois disso, ele precisará se retirar. Eu peço desculpas, nós temos pelo menos umas 8, 10 perguntas aqui. Eu lamento não poder formulá-las todas. Prefeito... Faz rapidinho que eu respondo. Todas? Respondo. Está animado. Quer que eu fale tudo de uma vez? Então, vou fazer o seguinte, vou ler todas. E aí faz uma
João Rabai, prefeito, uma crítica à sua gestão é que as ações impactam muito o centro e pouco a periferia. Como você responde a isso e qual a abertura existente para que a periferia se manifeste? Senhor prefeito, o senhor poderia falar mais sobre a importância da participação específica dos conselhos municipais deliberativos, por exemplo, Conselho Municipal de Habitação, no processo de elaboração das leis orçamentárias, o PPA, LDO e a LOA? Muito obrigado, André Ferraz. Tatiana Gasparini, o senhor falou sobre a dimensão política da criação legislativa e a importância do profissional do direito identificar os interesses existentes por trás da linguagem técnica para desenvolver a habilidade de apresentar soluções em termos de política pública. Minha pergunta é sobre o equilíbrio ou desequilíbrio de forças no processo legislativo. Qual a consequência, na sua opinião, do recebimento de financiamento privado, principalmente das empreiteiras, para a força do lobby privado? Como o movimento social pode responder a esse contexto? Clineu, aluno do 3º ano aqui da Faculdade de Direito. Entre os efeitos do atual modelo de uso e ocupação do solo, encontra-se a gentrificação. Esse fenômeno ocorre, inclusive, quando da reurbanização de favelas. Nesse sentido, quais são os mecanismos de participação adotados para a formulação de políticas públicas de moradia na cidade de São Paulo? Senhor prefeito, pergunta da Maria Isabela, vai me perdoar, mas eu não estou conseguindo ler o seu sobrenome. Alguma coisa que termina com Cine. Senhor prefeito, o senhor entende que a participação popular tem a função de verificar a aceitabilidade das propostas políticas e seus eventuais impactos nas vidas e realidades individuais, ou a participação popular é também apta a contribuir na definição de pautas? Ou seja, em que medida é aberto aos interessados pautar a agenda que será discutida e decidida mediante a participação popular? Haddad, como funciona o jogo de forças dentro da prefeitura? Quais as dificuldades que você encontrou na implementação dos seus projetos? Como é a sua relação com o governador? Por exemplo, em relação à polícia, o que você pode fazer a respeito da opressão da polícia militar na cidade? O Fábio pergunta: a participação popular nos tempos modernos tem tudo a ver com a abertura de dados e com a qualidade dessa abertura. Sua gestão foi um marco nisso. Em transporte público, desde meados de 2013, dados a respeito de custos e demanda foram dispostos em quantidade e conteúdo. Em urbanização, o PDE teve, além do texto base, uma cartilha extremamente elucidativa que trouxe efetivamente o debate público. Porque o mesmo não foi feito com as novas licitações do transporte público no que se refere à qualidade? Outra pergunta: como se daria a participação dos movimentos sociais na elaboração de políticas públicas, não só no âmbito inicial de reivindicá-las, mas também de ser considerado no próprio processo deliberativo da política pública? Qual a sua opinião em relação à educação pública na nossa cidade, que não dá base teórica sólida para que o aluno consiga uma vaga na USP, por exemplo? Kaique pergunta: o Ministério Público vem tentando controlar judicialmente políticas do seu governo. Como fortalecer a administração pública para que não tenha medo de que medidas inovadoras sejam barradas no judiciário? E a última, da Marina e do Lucas: as subprefeituras e os conselhos municipais participativos foram criados como uma tentativa de descentralização da prefeitura. Você considera que houve de fato uma descentralização? O que pode ser feito para garantir maior autonomia às subprefeituras? São essas. Bom, esse problema do centro e periferia é um problema complexo, porque a agenda política da imprensa, ela dificilmente se volta para o que está acontecendo na periferia. Vou dar um exemplo assim. Tem um movimento aqui, um coletivo que chama Movimento 90 Graus. Uma moçada ótima aqui que tenta
requalificar a área do Minhocão. Foi em função da interlocução com eles que a gente fez lâmpada LED, fizemos ciclovia embaixo, 78 pessoas que moravam embaixo da marquise foram acolhidas num hotel alugado pela prefeitura, algumas famílias. Ficou melhor, assim, visivelmente melhor. E fizemos um jardim vertical numa empena cega, né? A quantidade de matérias nos jornais, nas rádios e nas TVs sobre essa empena cega, eu gosto dessa empena cega, não tenho nada contra ela. A quantidade de matéria que saiu é 100 vezes, é 100 vezes maior do que o Hospital de Parelheiros, que faz 30 anos que é demandado pela comunidade de Parelheiros, que tem o pior IDH. Esse hospital ganhou já um prêmio de projeto arquitetônico de hospital, em 2014, vai ser um dos melhores hospitais da cidade, vai ficar em pé de igualdade com um apenas que está sendo construído na Brasilândia, que também não foi objeto de nenhuma matéria de jornal. Ou seja, a ciclovia da Paulista, ela consumiu mais tinta, filme, do que o projeto Ponte Baixa de duplicação da Imboimirim, que é o maior projeto de drenagem e viário da cidade de São Paulo hoje, no valor de 500 milhões de reais. A Imboimirim, para quem não conhece, é uma região no sudoeste da cidade, em que as pessoas não conseguiam sair do Jardim Ângela, não conseguiam sair do Jardim São Luís, não tinham condições de sair. Tamanho o gargalo. Nós estamos duplicando uma via, canalizando um córrego para permitir essa duplicação. É uma obra de 500 milhões de reais, dá 70 vezes o custo da ciclovia da Paulista, portanto. Garanto que ninguém ouviu notícia aqui, né, dessa obra. E eu poderia citar dezenas de obras que estão sendo realizadas que não têm o menor destaque nas rádios, nas TVs, porque não é assunto, não é público, né? Não sei se não tem audiência, não sei qual que é o problema, mas a verdade é que não é. Uma emissora de TV, que eu não vou falar qual, ela queria fazer uma pauta sobre o Hospital de Parelheiros. Eu desconfiei, eu falei, que coisa, nunca ninguém pediu pauta sobre o Hospital de Parelheiros, eu vou para lá. Fui para lá. Depois eu vim a saber que a matéria era sobre o atraso das obras do Hospital de Parelheiros. Aí eu já comecei a entender melhor. Mas como as obras estavam adiantadas e não atrasadas, né, e a pessoa constatou em loco isso, ela gravou, a repórter gravou, porque estava lá, e não veiculou a matéria. Né? Não falou nem que estava atrasado, nem que estava adiantado, simplesmente desapareceu da pauta o assunto, porque não era notícia dizer que o Hospital de Parelheiros ia ser entregue no prazo. Então, é duro é muito difícil os canais de comunicação com a periferia. Quando é que a periferia se apropria do que foi feito por ela? Em geral, na campanha eleitoral. A campanha eleitoral tem um efeito pedagógico impressionante, porque, em geral, é quando um governante consegue apresentar um trabalho para ser julgado, e é quando a população, reelegendo ou não, né, reconduzindo ou não, se apropria daquilo que ela conquistou. Ela não consegue fazer isso antes. Eu me inquieto muito com isso, porque a visão que a gente tem do mundo é de que está todo mundo acompanhando tudo o tempo todo. Isso não está acontecendo. As pessoas estão cuidando da sua própria vida, e que é muito difícil, né? Então, não é fácil cuidar da própria vida em São Paulo, embora eu considere São Paulo o melhor lugar para se morar. Não é só do Brasil, não. De muitas partes do mundo, aqui é o melhor lugar para se morar, né? Mas, apesar disso, tem gente que tem uma vida dura aqui, né? Apesar das oportunidades que a cidade oferece. Então, a pessoa não está cuidando da vida dela, está cuidando só da vida dela, não está cuidando da vida da cidade, ela não está se apropriando.
Se você perguntar em Parelheiros quantas pessoas sabem que o hospital está sendo feito, talvez 10%, 15% do bairro. E é a subprefeitura com o pior IDH da cidade. Quando aquilo vai ser discutido, porque vai ter tempo de TV, vai ter debate, é ali que ele fala, bom, aquela promessa então foi cumprida, ponto. Ou não, a promessa não foi cumprida, né? Aí o jogo começa. Então, é muito difícil as pessoas se apropriarem daquilo que ainda não lhes foi apresentado, né? Por isso que a eleição periódica é tão importante, porque a cada 4 anos você tem a chance de dialogar em outro nível com a cidade e ter a atenção da cidade, porque a cidade está sendo chamada a tomar uma decisão, né? A questão democrática, né, que foram várias questões aqui, né, 3 ou 4 questões sobre a questão democrática. Eu sou super a favor de conselho, né? Nós criamos conselhos de representantes das subprefeituras, revitalizamos o conselho de moradia, instalamos o conselho de transporte em trânsito, requalificamos os conselhos de saúde. Eu acho que vivemos um momento bom, assim, mas tem 2 coisas que eu preciso dizer. Primeiro, nem todo mundo gosta de participar dessa forma de gestão, por conselho. Então, nós temos que criar outros mecanismos de participação. A internet é um jeito bom? Parece ser, mas não é suficiente. A gente precisa aprimorar os nossos canais de comunicação. Mas a segunda observação é que nós precisamos descentralizar. Na minha opinião, a gente apostou numa descentralização administrativa. E eu penso que nós temos que começar pela descentralização do poder. Isso teve várias formas de nomear subprefeito na cidade de São Paulo. Teve prefeito que trouxe prefeitos com experiência em cidades do interior, teve prefeito que nomeou coronel da Polícia Militar, teve prefeito que nomeou da cabeça dele quem ele quis, teve de tudo, né? Eu estou convencido de que nós temos que virar essa página e eleger os subprefeitos. Nós temos que encontrar um jeito de empoderar o poder local, de fortalecer o poder local pelo voto. Então, eu tenho uma equipe hoje que está trabalhando nos várias modelagens de eleição de representante local, mas eu quero ver se até o final do ano eu mando para a Câmara um projeto de lei que eu não sei se vai ser aprovado, porque a resistência vai ser muito grande, né? Existe um mito de que isso pode enfraquecer o parlamento, a Câmara Municipal. Eu não acredito nisso. Eu acho que quanto mais eleição, melhor. Mas eu estou convencido de que São Paulo vai mudar de patamar se tiver um poder local eleito, sabe? Nós fizemos isso com o Conselho de Representantes, não é suficiente, sabe? Tem que combinar com a eleição do prefeito, sabe? Tem que ser no mesmo dia, mas tem que ser uma eleição para valer, sabe? Com TRE, com urna eletrônica, e temos que ver só um modelo mais apropriado. Mas eu entendo que se nós não tomarmos essa decisão, a gente vai ter dificuldade em governar 12 milhões de habitantes em 96 distritos da cidade e 32 subprefeituras. Efetivamente, você não consegue dar voz para a população. O Anhangabaú está muito longe das pessoas. As pessoas precisam ter uma referência forte no bairro. E se elas puderem eleger essa referência forte, ele vai ter poder suficiente para incidir sobre o orçamento da cidade, sobre os pleitos da comunidade. Eu acho que, sobretudo, a periferia vai ganhar muito com isso. Nesse sentido, fala de participação popular para legitimar decisões ou participação popular para formular, para definir políticas. Eu acho que tanto uma coisa quanto outra. Não há antagonismo entre você fazer um referendo ou um plebiscito para legitimar uma decisão, né, para ver se ela é validada, legitimada, né, pela participação, e convocar pessoas para ajudar a formular, né? O plano diretor, que foi muito citado,
O que no plano diretor foi pensado para evitar a gentrificação, que é quase um processo inevitável, né, nas cidades? Foi duplicada a área de ZEIS na cidade. ZEIS é Zona Especial de Interesse Social. São áreas reservadas para moradia popular. Nós duplicamos a área de ZEIS. Seria impossível duplicar a área de ZEIS se o movimento social não tivesse engajado na formulação da política pública. Foi ele que trouxe lotes, quadras, perímetros novos para atender essa população. Às vezes é um avanço na cidade, né? É você dizer o seguinte: olha, por mais que essa cidade enriqueça, nós vamos ter espaço para todas as classes sociais. Então não vamos deixar gentrificar, pelo menos não o que as forças de mercado por si só fariam com a cidade, deixadas à própria sorte. Então, o movimento de moradia, ele efetivamente produziu resultados. O movimento de saúde também, né, tem produzido resultados importantes de transparência na relação com as OSs, na aprovação do plano de cargos e salários de todas as categorias de profissionais ligados à saúde. Fazia 10 anos que não tinha plano de carreira para médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e assim por diante. Fizemos um com os 9 sindicatos da categoria. Se não fosse o movimento sindical, não teríamos produzido isso. Às vezes a gente fala de movimento social e esquece dos sindicatos, mas os sindicatos em São Paulo têm sido atuantes para a reformulação das políticas de recursos humanos. A licitação do transporte teve assim, muita participação. Inclusive, no último período, a pedido do movimento social, Nossa São Paulo, nós suspendemos a publicação do edital e demos o prazo pedido pelo movimento para afinar detalhes do edital. E o edital, apesar de estar publicado, pode ensejar, da parte do Tribunal de Contas, novos questionamentos para o seu aprimoramento. Mas esse edital, ele leva em consideração muitos ensinamentos, né, colhidos de experiências passadas, né, aqui em São Paulo. Por exemplo, não se deve remunerar o concessionário por passageiro, porque vai acabar em superlotação dos ônibus. Não se deve remunerar por quilômetro rodado, porque senão eles vão botar a frota para circular independentemente da demanda. Então, você tem que remunerar o concessionário com uma fórmula que contemple a qualidade, e para isso você não pode pagar nem por quilômetro rodado, nem por passageiro. Você tem que fazer uma fórmula mais sofisticada. Você tem que ter uma punição pela não partida que iniba a pessoa de fazer o cálculo maximizador, de ter menos frota e mais gente dentro de menos veículos, né? Gente apertada nos veículos. Então, a multa estabelecida para não partida é antieconômica. Ele vai ganhar menos do que ganharia se desse a partida. Então, isso tudo tem um aprendizado, e nós temos um corpo técnico na Secretaria Municipal de Transportes, na minha opinião, bastante qualificado. Então, até onde eu acompanhei o debate, obviamente que o diabo mora nos detalhes, mas eu acho que o edital está bastante aprimorado, embora eu entenda que, pela importância da licitação, nós devemos estar abertos até o último minuto para considerar apontamentos, sobretudo da equipe técnica do Tribunal de Contas. Jogo de forças em São Paulo é sempre muito difícil, né? Eu tenho uma relação pessoal muito boa com o governador, né? E de respeito, uma relação institucional. Eu acho que as pessoas têm que funcionar institucionalmente, né? Então, eu estou sempre buscando convergência. Eu acho que a minha função é buscar convergência. Nem sempre é possível buscar convergência. Tem alguns assuntos que é mais difícil, né? Na área de segurança pública é mais difícil buscar convergência, né? Eu sou da tese de que os prefeitos deveriam ter mais protagonismo na área de segurança. Acho que
Não é porque eu sou prefeito que eu entendo mais de segurança do que o governador. Não é, né? É porque é natural que o prefeito conheça o seu território mais do que o governador, que tem outras 600 cidades para se preocupar. Então, é natural que o prefeito conheça, né, o território, onde é mais perigoso, onde é menos. Isso não é só a percepção dos BOs que vai dar, dos boletins de ocorrência. Tem todo um conhecimento de como aquela comunidade funciona, da dinâmica daquela comunidade, que é importante para pactuar a questão da segurança. Tenho mais dificuldade em buscar entendimento na área de saúde e segurança, por exemplo, do que tenho na área da educação e do transporte. Então, não é verdade que não é possível convergir, mesmo com uma pessoa que é de um partido diferente. Então, estou citando duas áreas onde a gente conseguiu alinhar. Por exemplo, nós estamos levando universidades para os céus. Todos os céus da cidade vão ter cursos superiores. Nós já temos 32 céus com cursos superiores. A Unesp está nos ajudando. Amanhã eu vou dar a aula inaugural para 500 ingressantes dos cursos de pedagogia da Unesp nos céus. Então, houve um entendimento com a Unesp, que é estadual, tá certo? Com a Univesp, que é estadual. Então, com a USP, por exemplo, está havendo bom entendimento. Nós inauguramos uma OBS, né, na comunidade ali vizinha, USP, que é um prédio da universidade que estava desocupado, ou estava subutilizado, cederam para a prefeitura. Então, no transporte e na educação, até na moradia, a gente tem conseguido avançar com o governo do Estado, mais do que em outras áreas. Tá? Agora, existe um jogo de forças em São Paulo. Né? Por exemplo, tem havido um excesso de judicialização, quase que inexplicável. Por exemplo, planta genérica de valores do IPTU. Não se discute isso. Planta genérica de valores tem uma lei federal que determina a atualização. Se o meu imóvel custava 300 mil, agora custa 1 milhão, eu tenho que pagar sobre o valor atual do imóvel, o IPTU. Nunca ninguém contestou isso. Em 2013, a gente teve uma liminar que tirou 1 bilhão do orçamento do município. Um ano depois, nós cassamos a liminar. Mas perdemos um exercício. Perder 1 bilhão, vocês não queiram saber o que é 1 bilhão na cidade de São Paulo. Dá para construir 3 hospitais, dá para construir 10 céus. Tudo junto. Dá para construir 3 hospitais e 10 céus com 1 bilhão de reais. E é isso que o Tribunal de Justiça nos tirou. Até hoje eu não sei por quê, porque 1 ano depois o placar virou. O órgão especial, acho que, se não me engano, tem 25 desembargadores, nós perdemos a liminar por 21-4 e derrubamos a liminar por 19-6, uma coisa assim, 1 ano depois. Então, não dá. Vou discutir velocidade de via com OAB? A OAB, inclusive, errou o protocolou na Justiça Estadual, o que deveria ser, por ela ser uma autarquia federal, protocolado na Justiça Federal. Então, a OAB entrou com uma petição inepta, uma inicial inepta. Eu sugeri que, antes do Código de Trânsito, lessem o Código de Processo, porque o que entende de velocidade, hein? Então, eu acho que tem coisas assim, o executivo tem que fazer e arcar com a responsabilidade da decisão. Tem mandato para isso, tem voto para isso. Depois de 4 anos, tira, põe, faz o que quiser. Mas a política pública tem que ser comandada pelo executivo. Se ela tem respaldo legal, se não está violando frontalmente uma lei, nesses casos, muito ao contrário, tem um Plano Nacional de Mobilidade aprovado em 2012, que é uma lei federal, que estabelece as prioridades de transporte público, malha cicloviária, redução de velocidade, restrição de veículos em áreas e locais, em locais e horários pré-determinados. Tudo isso está na lei federal. Então, se a atitude está sendo tomada com respaldo
na lei federal, está encerrado o assunto, não está sendo afrontada nenhuma lei, o executivo responde nas urnas. E não tem problema ganhar ou perder. Se você fez aquilo que você se comprometeu a fazer, o eleitorado julga. Quer inverter prioridades, quer fazer diferente, a última palavra é sempre da população. Agora, deixa, né, quem ganhou governar, desde que não esteja afrontando, né, nenhuma norma claramente. Então, é prerrogativa do executivo. O mandato já é curto, né, para uma cidade como São Paulo. É diferente você governar uma cidade de 10 mil habitantes 4 anos, uma cidade de 12 milhões de habitantes 4 anos. Aqui as mudanças são sempre mais difíceis. E se você não tiver a liberdade para colocar a tua agenda na rua, qual é a chance de você mudar a cidade? Não é nenhuma. Nós vamos sempre andar de lado, né? E então tem que haver compreensão, né, do Ministério Público, TJ, OAB, tem que haver a compreensão de que é democracia, né? Resguardado o direito da minoria, resguardada a legislação em vigor, se não há afronta, né, clara a um preceito legal, é lícito, é justo, é democrático que a pessoa seja julgada ao final do seu mandato, né? E eu sou daqueles que acredita que o jogo democrático é muito interessante, né? Porque às vezes você tem uma vitória eleitoral, mas não tem uma vitória política. E às vezes você tem uma derrota eleitoral, mas você tem uma vitória política. Depende. Essas coisas não estão atreladas. O eleitoral e o político não seguem juntos sempre numa democracia. Às vezes você está acumulando força para uma mudança futura, que é mais importante do que o resultado imediato, né? E é assim que funciona a democracia. Então, você não joga só com o cálculo eleitoral de curto prazo. Você joga com visão de sociedade, com visão de cidade, com visão de futuro. Se você não puder dialogar com esse imaginário do que pode ser uma vida em sociedade, não vale a pena só pelo cálculo eleitoral fazer política. Pelo menos não para mim, que não vivo disso. Tem gente que faz da vida a política. Não é meu caso. Então, para mim, a graça de estar vivendo essa experiência é poder lidar, né, com forças que vão para além do ciclo eleitoral, dialogar com a cidade de uma outra maneira, né? Por fim, educação pública em São Paulo. A educação pública no Brasil melhorou nos últimos anos, e isso segundo todos os indicadores, na educação básica, e também melhorou muito o acesso à educação superior e à educação infantil. Então, nós estamos tratando das duas pontas do sistema. Você tem mais gente em creche, mais gente em pré-escola, mais gente na universidade, mais gente em escola técnica. Tudo isso é verdade. Basta ver o número de pessoas que fazem Enem, basta ver o número de pessoas que ingressam em universidades públicas, particulares pelo ProUni ou pelo FIES, ou seja, o pobre está chegando lá, tá certo? Gente que tinha toda a condição de fazer faculdade e não podia até 10, 15 anos atrás, hoje, né, hoje a universidade se abriu para as camadas sociais. Até a USP aderiu ao Enem esse ano em parte das suas vagas. Não sei se a Direito colocou 93 vagas, é um começo. Vocês vão atrair talentos do Brasil inteiro. O sujeito do interior do Piauí pode ter o sonho de cursar Direito na USP hoje. Ele não viria para cá passar uma semana, não tem nem onde ficar. Imagina uma pessoa fazer FUVEST, um pobre do interior do Piauí. Hoje ele faz na cidade dele o Enem, se ele tiver nota, ele vai poder, pelo SISU, testar se a vaga é dele, né? Ele vai poder pleitear. Isso é uma revolução no Brasil. É uma revolução. E é uma revolução com impacto até na integração nacional. Sabe? Hoje as pessoas se sentem mais Brasil do que se sentiam, porque não estão encapsuladas nos seus pequenos territórios. Eu tenho que fazer a faculdade da esquina. Não. Hoje eu posso mudar de estado. Eu, quando era ministro da Educação, Paula estava comigo, a gente encontrava
nordestino no Rio Grande do Sul, encontrava gaúcho no Rio Grande do Norte, normal. As coisas estavam rolando normalmente, porque o SISU te dá essa mobilidade. Teve casos escabrosos que nem vieram a público no começo desse processo, mas eu recebi no primeiro ano do SISU informações de negro ser espancado em cidade gaúcha, porque nunca tinham visto um negro ali andando na cidade daquele Rastafari, daquele jeito. O sujeito apanhava para dar a explicação que estava fazendo a matrícula na universidade. Então, o impacto social do SISU, da expansão das federais, da interiorização das federais, do ProUni, do FIES, é um impacto social enorme. Então, melhorou. O que frustra um pouco, né? São Paulo, se você levar em consideração a qualidade só de quem está na escola, São Paulo está em 35º lugar na região metropolitana. Então, bem mal na fita, a cidade. Se você levar em consideração o impacto da oportunidade que se dá, ou seja, de quantos estão na escola e o desempenho desses todos que estão na escola, ou seja, considerando as oportunidades que não são oferecidas em outros municípios, São Paulo melhora bem, porque São Paulo oferece mais oportunidades para todos do que os outros municípios. Mas nós não avançamos em qualidade o que precisaríamos. Nós vamos ver agora, nesse mês agora de novembro, está acontecendo a Prova Brasil no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Então, nós vamos ter noção do resultado do nosso trabalho em junho do ano que vem, se conseguimos avançar ou não. E eu acredito que, com o fim da aprovação automática, a gente tenha conseguido, não sei se no curto prazo, mas a gente vai colher resultados disso. Porque o que é o fim da aprovação automática? Muita gente confunde a aprovação automática com a repetência. Então, se não é uma coisa, é outra. Né? E, na verdade, as duas coisas são ruins. A indústria da repetência é tão ruim quanto a indústria da aprovação automática. O problema é que a indústria da repetência é pior do que a indústria da aprovação automática. Por quê? Porque a aprovação automática não expulsa da escola. E a repetência expulsa da escola. Depois de 2 repetências, o sujeito acaba desistindo. Então, essas duas indústrias são ruins. Quando você diz que vai acabar com a aprovação automática, na verdade, você vai devolver para a escola aquilo que nunca devia ter sido retirado dela, que é a capacidade de discernir sobre o destino de cada aluno individualmente considerado. Então, você não diz mais, olha, só pode repetir no 5º e no 9º ano. Não é isso que você diz. Porque não cabe à secretaria nem à prefeitura dizer uma coisa dessa. Olha, só pode repetir no 5º e no 9º ano. Como assim? O que quer dizer isso? Não faz o menor sentido pedagógico isso. O que faz sentido é você devolver para a escola a autonomia de, com base no acompanhamento individual, julgar a conveniência daquilo que está estabelecido na LDB para tratar os déficits de conhecimento. Às vezes é aula de recuperação durante o ano letivo, às vezes é aula de recuperação nas férias, às vezes é repetir o ano, depende do aluno. Então, como é que eu saco, né, da algibeira uma solução dessa, de que repetência só pode acontecer no 5º e no 9º ano? Não faz o menor sentido. E eu não conheço nenhum paralelo, como ministro da Educação, de alguém que tenha aplicado dessa maneira tão rasa as teses de progressão continuada de alguns educadores. Então, não é assim. É você devolver para a escola aquilo que a escola, aquilo que é dela, que é o professor, o conselho escolar, julgar, caso a caso, a conveniência de uma providência pedagógica. Né? Educação se faz com indivíduos. Você tem que observar a evolução de cada indivíduo, né, que é como acontece na rede particular.
essa norma da rede pública, que valia até outro dia, só pode reprovar no 5º e no 9º ano, nunca foi acolhida pela rede particular. Será que a rede particular está errada? E a Secretaria de Educação estava certa? Se fosse bom, a rede particular ia adotar igual. Nunca adotou em nenhum lugar do Brasil. Sempre fez o acompanhamento individual, que é o que determina a lei federal. Cada aluno tem que ter o seu acompanhamento individualizado. Então, eu acho que é uma providência boa, e eu acho, sinceramente, que a universidade pública na periferia vai mudar um pouco a percepção do jovem sobre o seu futuro. É muito diferente você ter uma universidade de São Paulo, quase toda ela no campus Butantã, com algumas poucas exceções, Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, que é inalcançável para as pessoas. Imagina a pessoa de Cidade Tiradentes, olha, vou estudar na USP, agora com o Enem, vamos ver. Mas você colocar no céu de Cidade Tiradentes um curso da Unesp, um curso da USP, um curso da Univesp, eu acho que você muda a percepção do jovem. Acho que ele passa a ver o bairro dele com um olhar diferente. Fala, aqui também eu tenho alguma oportunidade, aqui também eu tenho uma chance, né, de mudar de vida. Então, e a educação infantil? São Paulo já tem um bom atendimento proporcional de educação infantil. É óbvio que aqui a demanda é muito maior, porque as mães trabalham longe das suas casas, então não é que só trabalham, além de trabalharem, então distantes do seu local de moradia, e para isso ter uma rede de educação infantil é fundamental. E nós estamos ampliando muito fortemente, né? Desde do Fundeb, porque antes do Fundeb, que foi aprovado em 2007, não havia o que pensar de creche, porque não tinha fonte de financiamento. Quando a gente aprovou a emenda constitucional que cria o Fundeb, a gente incluiu a educação infantil no fundo da educação básica, que estava excluído. Com isso, a matrícula em creche no Brasil explodiu, multiplicamos por 3, 4 o número de crianças atendidas. São Paulo, desde 2006, 2007, vem ampliando o atendimento, né? Ainda tem fila? Ainda tem fila, mas eu diria que nós estamos no caminho de resolver a fila de creche na cidade de São Paulo por causa do Fundeb, porque se não fosse o Fundeb, não ia ter como expandir a educação infantil. Então, esses programas todos, eles estão dando respaldo para uma política educacional bastante avançada no Brasil em relação a que existia até o final dos anos 90. O Brasil avançou em educação, e isso é reconhecido por organismos internacionais, isso está consignado em vários relatórios, né, da Unesco, da OCDE. Quer dizer, o Brasil avançou. Tem muito o que fazer, porque saiu de um patamar muito atrasado, né? Queimou a largada, como se diz, né? Nossa primeira universidade aqui é do começo do século XX, quando no Peru, na Argentina, no Chile, você tem universidades do século XVII, do século XVIII, nossa aqui, a primeira é do século XX. Então, nós largamos mal, mas eu acho que apesar de ter largado mal, a gente tem feito um trabalho de recuperar o tempo perdido, e a inclusão de pobres, sobretudo negros, na universidade nos últimos 10 anos, acho que atesta a correção dessa iniciativa de ampliar o acesso à universidade no Brasil. Foi um prazer falar com vocês. Boa noite a todos. Vamos lá. Convidar os estudantes para a inauguração do Centro Público de Direitos Humanos e Economia Solidária, sexta-feira, 6/11, 14 horas, Rua Otto de Alencar 270, no Cambuci, com aula do professor Paulo Singer sobre economia solidária. Assinado, Suplicy.
Senhor Prefeito, muitíssimo obrigado pela sua vinda, pela sua disponibilidade de tempo, pela sua gentileza, pela generosidade. Eu queria apenas consignar que hoje a professora Maria Paula Dallari, a professora Ana Maria nos deu, o professor Conrado, a professora Sheila, eu, os alunos da Faculdade de Direito, agradecemos, hoje nós representamos essa instituição e agradecemos a sua vinda. Eu não resisto em dizer que me parece algo sintomático, elucidativo, que um governante, falando sobre política pública e participação democrática, tenha se dado ao trabalho de responder a todas as perguntas que lhe foram trazidas, com toda a calma, com toda a disponibilidade. Muito obrigado pela sua gentileza.